Graça e paz, glória a Deus. Estamos aqui no 18º dia do livro O Caminho para a Presença de Deus, rumo à intimidade com Deus. E estamos na 4ª semana. Já estamos no 3º dia da 4ª semana, que tem como título Enfrentando o Passado com Esperança Renovada no Futuro. Glória a Deus. E o tema de hoje é enxergando além da nossa falta de visão. Enxergando além da nossa falta de visão. E o texto base se encontra em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 7 ao 9. Vamos ler aqui. A piedade, a amizade cristã e a amizade cristã. Vou de novo. A piedade e a amizade cristã. Eu vou ler desde os 5, tá, gente? Que aqui é continuação de um assunto. Vamos lá. Por isso, vocês precisam acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a amizade cristã. E a amizade cristã, o amor. Quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qualquer um que deixar de seguir estes complementos da fé enxerga só o que está perto e se esquece de que Deus o libertou da velha vida de pecado. Tá vendo? Que a gente começa a enxergar só o que está perto, só o que está próximo da nossa visão. E aqui a gente precisa enxergar além disso que eu vejo aqui neste quarto. Eu tenho que ir mais fundo. A Bíblia promete que quanto mais crescermos em fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, tanto mais cresceremos em nossa intimidade com Ele. Podemos crescer pelo uso e exercício da nossa fé. Também somos advertidos que, se alguém não as tem, está cego. Que é o versículo 9 aqui, ó. Se eu deixar de seguir tudo isso, né, a virtude, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, o que vai acontecer? Eu vou ficar cego, eu vou ficar míope, eu vou ficar com falta de visão. As pessoas míopes ou cegas têm dificuldade em ver as coisas com exatidão. Elas têm dificuldade de ver longe. Pessoas míopes, elas enxergam fácil aquilo que está perto, aquilo que está longe, elas não conseguem ver. Aí a autora fala assim: eu, Lisa, sei que sou míope. Sem a ajuda dos meus óculos, não reconheço o meu próprio marido, até que ele esteja a 6 metros de mim. A visão limitada faz com que percamos a nossa supremacia e a nossa percepção. Os míopes apenas percebem o óbvio, que é o que está à nossa frente. Muitas vezes o óbvio ofusca o eterno. E aquilo que está perto não nos deixa ver a amplitude do negócio, né? A miopia nos faz desistir das coisas. Onde deixei minhas chaves? Se o objeto não está bem à nossa frente, rapidamente esquecemos onde ele está. Pedro disse que essa condição nos fará esquecer que fomos purificados. Quando se perde esse conhecimento, começamos a dar desculpas.
E é verdade. Quando a gente deixa de alimentar isso, de acrescentar, né? De acrescentar na nossa fé a virtude, na virtude o conhecimento, no conhecimento o domínio próprio, no domínio próprio a perseverança, e na perseverança a piedade, e na piedade a amizade cristã, e na amizade cristã o amor, que tudo finaliza no amor, nós começamos a dar desculpas, começamos a olhar com os nossos próprios olhos e não com os olhos do Senhor, porque nós não estamos alimentando o nosso espírito quando isso acontece. Porque alguém se daria ao trabalho de explicar alguma coisa pela qual não é mais responsável? Se a pessoa se lembrasse que foi purificada, ela simplesmente diria: isso aconteceu antes de eu nascer de novo. Olha só a diferença. Quando não obedecemos à verdade, que foi claramente revelada, enganamos a nós mesmos. Nós tentamos nos justificar, nós ficamos nos justificando os nossos erros. Eu não preciso de justificação. Eu não preciso ficar me justificando. Eu preciso sim olhar para o Senhor e Ele me justifica. E se eu tiver feito alguma coisa de errado, Ele vai me mostrar. E Ele vai me colocar a par. Mas eu não preciso ficar dando desculpas para Deus. Eu tenho que arcar com as minhas consequências e falar para Ele o seguinte: eu errei, Senhor. Eu errei. E eu quero voltar. Eu quero me converter. Conversão não é só no dia que você levanta a mão e aceita Jesus. Conversão é todos os dias. Porque nós temos que sair do caminho errado e voltar para o caminho certo. Isso é conversão. Que faz parte da santidade. Tiago 1:22 diz assim: e lembre-se, coloquem em prática a palavra e não seja apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, tá? Nosso coração nos condena novamente se procuramos justificar os nossos pecados pelas obras da carne e pela psicologia do homem. Vamos voltar ao propósito da salvação. Seu objetivo não é nos restaurar para Deus por meio da remissão dos pecados e da remoção dos nossos pecados? Do nosso passado, desculpa. Isso é uma pergunta. Nosso coração, ele sempre o quê? Nos condena, né? Se a gente fica procurando nos auto-justificar para o Senhor, sendo que o objetivo é o quê? É o Senhor nos restaurar, nos perdoando, nos limpando, nos purificando. Por isso que Ele mostra onde nós erramos, onde nós não pedimos perdão, onde nós esquecemos de falar alguma coisa com Ele, passou batido. O Senhor nos mostra. Eu não falei para vocês aqui recentemente que o Senhor me mostrou que eu não havia pedido perdão por alguns pecados que eu havia cometido lá no passado. Isso significa que Ele não tinha me perdoado? Claro que não, Ele já tinha me perdoado, Ele já me perdoou. Só que Ele precisa que nós confessemos, que nós não fiquemos se auto-justificando para Deus. Certo? Tentando não fazer com que as pessoas não vejam que eu errei. Eu pequei, eu consegui encobrir aqui. Então beleza. Não. Eu preciso o quê? Lembrar que é o Senhor que está me vendo, e não a igreja. Aqui. Quando comparecer diante de Deus, comparecerei sozinha, como um indivíduo. Cada um de nós será julgado somente pelo que tivermos feito. É por isso que preciso de um Salvador. Eu vivi uma vida que não resistiria ao escrutínio e à presença de um Deus santo. Tornei-me cristã quando percebi que eu era pecadora e Deus era santo. Nós dois jamais poderíamos nos tocar,
mas Jesus tornou-se o meu mediador. Glória a Deus, porque é isso que acontece. Você entrar na presença de Jesus, de Deus, né, cheio de pecado, a gente não consegue entrar na presença de Deus cheio de pecado, porque é impossível. Deus é perfeito, Deus é único, Deus é eterno, Deus está além de nós. Quando houve a queda do pecado, lá no Jardim do Éden, o problema não foi eles comerem o fruto, o problema foi a desobediência. Eles não aceitaram aquilo que o Senhor falou. E aí houve uma quebra. A consequência do pecado não foi essa morte física, né? Porque eles achavam que eles iriam morrer na hora. Não. Foi o quê? Foi o Senhor Deus longe de nós. Deus vinha falar conosco. Conosco eu digo porque Adão nos representou, né? Todos os dias ali. Todos os dias ele vinha. Se eu quisesse, se Adão quisesse chamar por ele, ele estava ali. Todos os dias. E aí o que aconteceu? Adão foi e pecou juntamente com Eva. Houve a distância entre Deus e o homem. Isso é consequência de pecado. E o que aconteceu há um pouco mais de 2000 anos atrás? Jesus veio e morreu na cruz para quê? Para que ele fosse o mediador, para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando como se Deus estivesse aqui do meu lado. Eu sentir a presença dele como se ele estivesse aqui comigo. Mas para que ele possa se fazer presente na minha vida, eu preciso de uma vida de santidade. Porque o Senhor não vai se manifestar onde há muito pecado. A graça do Senhor superabundou, mas para que eu viva na presença do Senhor, eu preciso estar me limpando em Jesus todos os dias, me convertendo todos os dias. E aí, se eu não quero fazer essa conversão todos os dias, o que vai acontecer? Vai ter uma hora que eu vou ficar enxergando só o que está aqui, ó, perto de mim. E eu não vou crescer, vou ser uma crente medíocre, eu vou ficar na minha zona de conforto, eu não vou ter a direção do Espírito Santo na minha vida. Olha só quantas coisas. E aí eu vou achar que eu ainda estou abafando, porque estou arrasando. Não, não estou. Tô tendo essa vidinha aqui. É complicado, é sim, e é todo dia isso, porque é uma guerra constante. Não é algo legal, não é algo gostoso para falar assim, eu vivo de maneira espetacular. Não, isso é mentira. É conversinha carocha, é conversinha para boi dormir. Não é verdade, porque existe sim uma guerra enorme dentro de nós. Existe sim uma treta daquelas bem caprichada dentro de cada um de nós. E você sabe qual é as suas fraquezas. Você sabe onde que o Senhor tem que ministrar em você. Eu sei as minhas fraquezas. Eu sei que eu não tenho uma vida de constância. Eu sei que eu preciso sempre de desafios para me motivar no sentido de ter constância no Senhor. Eu sei disso. Eu sei o quanto eu não consigo muitas vezes sentar e fazer os devocionais. Às vezes eu fico pensando, será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Eu sei disso. Por isso que eu preciso que estar em constante ligação com o Senhor, para que Ele me faça enxergar com os olhos dele. Eu preciso estar em movimento, porque se eu não estiver em movimento, eu me sinto inútil. Eu me sinto inútil. Eu me sinto que eu estou sendo irresponsável. São coisas. Será que eu estou sendo? Não sei.
Mas o Espírito Santo vem, fala comigo quando ele quer ter um tete a tete, quando ele quer sentar comigo, quando ele quer que só para você, quando é só para mim. E eu tento buscar o quê? Responder ao Senhor, a me tornar amigo de Deus, porque ele quer ser meu amigo. Mas será que eu quero ser amigo dele? Caminhar segundo na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza, o poder de Jesus, meu bom pastor. E aí? Sabe? Então é muito mais do que a gente pode pensar, é muito mais do que a gente pode analisar. Vai além do nosso entendimento às vezes, mas eu quero continuar firme. Se eu não entendi agora, porque não é para entender agora, mas mais para frente eu vou entender. É assim que eu penso, certo? Então vamos aqui. Jó descreveu sua necessidade de um Salvador deste modo, ó. Jó 9:33. Olha só o que Jó escreveu. Mas não há um juiz capaz de decidir nossas questões com Deus e nos deixar em paz com Ele. Não existe, certo? Não existe ninguém a não ser Jesus Cristo que pode trazer o Senhor mais para perto de nós. É o único que pode trazer Deus perto de nós. Porque sem Jesus não dá. Temos alguém que faz mediação entre Deus e nós. Procure imaginar a cena. O livro da vida está aberto. Os juízes escritos contra nós são lidos em voz alta para todos ouvirem. Imagina aí. Na presença desse juiz santo, os nossos pecados são grosseiros e a lista é extensa e abrangente. Pensa aí. Tememos não ser perdoados. Já pensou? Nossa única esperança é o nosso glorioso advogado, o Filho unigênito de Deus. Choramos e trememos no silêncio que antecede o pronunciamento da nossa sentença. Você é culpado, conforme acusado. E aí então o nosso advogado dá um passo à frente e defende a nossa causa. Pai, tu és justo em pronunciar essa sentença. O Senhor está corretíssimo. Ela sabia que este dia chegaria. Ela sabia. E ela trocou uma vida permeada pelo pecado pelo meu senhorio. Ela tem sido minha serva. A minha morte satisfaz o juízo escrito contra ela. Os pecados que ela cometeu estão sob a cobertura do meu sangue. Eu paguei na cruz do Calvário. Isso é Jesus. E aí o Senhor Deus fala assim, bate o martelo e diz, perdoada. E aí nós estamos livres. Imagina só, eu estou sentindo aqui um alívio muito grande, uma alegria tremenda. Eu estou emocionada até, porque eu imaginei essa cena. Muitas vezes nós mesmos já nos sentenciamos. Nós mesmos, se fôssemos julgar a nós mesmos, nós nos mandaria para o inferno. Nos mandaria para bem longe. Então não queira fazer isso no lugar de Deus, não. De Jesus. Se entregue a Jesus. Sirva-o. Se você acha que você já cometeu muitos pecados, ou se você acha assim, eu não perdoaria isso em mim jamais. Então deixa Jesus fazer o trabalho dele em você. E se entregue a ele com todo o seu coração. Se entregue a ele buscando não pagar
essa conta, porque essa conta nunca vai ser paga. Mas entendendo que ele derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário, para que hoje você pudesse servi-lo com alegria, ter intimidade, deixar que o propósito que o nosso Deus deseja que você cumpra aqui na terra seja cumprido através da sua vida. Então, se entregue de verdade ao Senhor. De uma vez por toda a eternidade, fomos julgados dignos da cidadania no reino de Deus, não por causa do que fizemos ou pela vida que vivemos, mas devido ao que Jesus fez. Sua justiça é inquestionável e ela nos foi dada. O Senhor é justo e o Senhor Jesus que nos justifica. A minha justiça é péssima, mas o meu Jesus vai muito além. Então receba aí a justificação de Cristo na sua vida. Você é justa no Senhor. Você é justo no Senhor. Removendo barreiras. Sua atenção está presa aos detalhes da vida? Como que está aí a sua atenção? O quadro geral da vida eterna escapou da sua visão? Separe alguns instantes para celebrar o perdão de Deus pelos seus atos passados. E depois peça a Deus para ajudá-lo a reajustar seu foco na perspectiva da visão eterna, de longe alcance da eternidade. Não sei quem aqui já leu o livro Uma Vida com Propósitos. Nós temos aqui no canal um estudo também, se alguém quiser, tem os vídeos. São 40 dias também de ensino com um propósito, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. E assim, lá ele fala que nossa meta não é aqui. Nosso alvo é o céu. Nosso alvo é o céu. Se nós ficarmos só olhando e contemplando as coisas dessa terra, nós vamos nos frustrar. Mas se nós quisermos que o céu venha aqui na terra, viver o céu aqui na terra, aí sim nós vamos nos alegrar, porque nós vamos viver uma vida conforme a vontade do Senhor Jesus. Lembre-se, o céu só é céu porque Jesus está lá, que Deus está lá. E o inferno só é inferno porque não existe, existe o quê? A ausência de Deus. Não existe o mal, existe a ausência do bem. Existe a ausência de Jesus lá no inferno. Certo? Então pense nisso. Onde você está colocando a sua visão? Você está colocando a sua visão em pessoas? Você está olhando além das pessoas? Você está colocando a sua visão aqui nessa terra, as conquistas terrenas? É necessário sim, com certeza, é importante sim, mas quando o Senhor Jesus está no controle, está no meio, quando Deus está no meio dessas coisas. Porque quando ele não está, em vão é a sentinela. Em vão tudo é inútil, tudo não faz sentido, tudo é vaidade. Mas a partir do momento que o Senhor Deus está com você, você está cumprindo os propósitos dele na sua vida aqui nessa terra, saiba que você está conquistando algo muito precioso lá no céu. Ainda que as pessoas não estejam vendo, ainda que as pessoas não estejam reconhecendo, Deus te recompensará. Porque a gente não faz ações boas pensando no que as pessoas vão ver, mas sim se o Senhor nosso Deus está vendo. Se o Senhor nosso Deus está olhando para o nosso coração. Porque também fazer com a intenção de ser abençoado não funciona. Vocês sabem disso, né? Então, essa é a palavra de hoje. Quero orar aqui com vocês e colocar isso diante do Senhor. Pai Celestial,
Em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, para aquietar as vozes nas nossas mentes, no nosso coração, e que o Senhor nos ajude, Pai. As vozes, o coração que nos condena, que muitas vezes, ó Deus, nós recebemos condenações de outras pessoas. Que nós possamos, ó Deus, abandonar a nossa miopia, abandonar, ó Deus, a forma como nós pensamos no passado, a forma como nós não, não olhamos verdadeiramente, com sinceridade, ó Pai. Não olhamos conforme esse versículo que nós lemos, ó Deus, onde nós não colocamos, Senhor, à disposição a fé, a fraternidade, o amor, o domínio próprio, ó Deus. Nós não colocamos nada disso diante do Senhor, para que o Senhor haja em nós. Nós queremos olhar conforme os nossos olhos, nós queremos enxergar conforme nossa visão totalmente embaçada e não deixamos o Espírito Santo colocar luz. Então nos ajuda, Senhor, a abandonar, ó Deus, essa maneira míope de pensar. E nós possamos, ó Deus, a celebrar o modo como o Senhor nos perdoou, o modo como o Senhor nos limpou, nos salvou, nos justificou. Ah, Senhor Jesus, o Senhor perdoou o meu pecado, o Senhor perdoou o meu passado, mas meu passado me fez forte hoje, para que amanhã isso aqui vai se tornar um passado, eu vou estar mais forte ainda, porque o Senhor nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se eu não tivesse passado pelas provações que eu passei, pelas coisas que eu passei, hoje eu não estaria aqui. As pessoas precisam enxergar o passado com amor, mas lembrando que o Senhor nos justificou. Aquilo não nos atinge mais. O que eu fiz de errado não me atinge mais, porque hoje eu sou livre. Eu sou livre e nada além do sangue do Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai, por ter entregado Jesus na cruz do Calvário. Obrigada Jesus, por ter trazido Deus, Pai, mais próximo de nós. Porque se não fosse o Senhor, nós não poderíamos nem estar tendo essa conversa assim, de fato. Não estaria aqui sentindo essa coisa, essa presença maravilhosa do Senhor aqui neste momento. Olha só quantas coisas boas aconteceram, porque o Senhor foi fiel até a morte e morte de cruz. Obrigada, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento para crescer cada dia, para que nós nos tornemos mais semelhantes ao Senhor. Eu quero ser como Cristo. Eu quero ser, ó Deus, uma pequena Cristo. Que as pessoas vejam Cristo em mim, que as pessoas vejam Cristo na igreja de Cristo, que as pessoas possam ver Cristo na igreja de Cristo, porque está faltando, Senhor, a tua presença no meio da igreja. Eu sei que a igreja de Cristo, de fato, ela está viva, ela está se movendo, ela está fiel, ela está junto a ti, ó Pai, mas eu sei que existe aquelas coisas que nos deixam morno, aquelas coisas que nos distraem, que o inimigo planta, que o inimigo coloca o joio junto com o trigo, que foi colocado ali. Nós não temos percepção e nós não sabemos quem é quem. Mas quando nós olhamos nos meus olhos, nos olhos das pessoas aqui, nós vemos que a igreja está morna. A igreja não está posicionada. A igreja não está, de fato, olhando para o Senhor. E aí a gente fala no geral, porque é o que nós estamos vendo. Mas eu sei, ó Deus, que a tua igreja mesmo, a igreja de Cristo, ela está pronta. Cada dia pronta e esperando a tua volta. Porque quem é do Senhor espera a tua volta todos os dias, Pai.
Ó Jesus, nós estamos aqui fiéis ao Senhor. Então, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, celebrar o senhorio de Cristo em nossas vidas a cada dia e celebrar e entender que o Senhor está nos levando a um nível mais profundo e nós queremos ir. Em nome de Jesus. Amém. E luz para o caminho hoje, né? Luz para o seu caminho hoje é Romanos capítulo 3 e 1 Coríntios 15. Leia, medite nessa palavra e amanhã estaremos aqui de volta com um novo dia, continuando nesse mesmo tema que está sendo muito importante para nós. Glória a Deus por tudo. Grande e maravilhoso é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.